Confirmado. Vão cortar minha luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver vendo esse vídeo. Vim aqui trazer o resumo desse jogo lindo, né? Maravilhoso. Me perdoem, dia de perna. Tô cansado. Minhas pernas estão tremendo, né? Vai. Então, vim dar uma faladinha sobre esse jogo, porque sim, já faz um tempo que eu tô querendo dar um resumo aqui dos jogos que eu assisto, então meio que, né? É só pra... Só deixa, tá ligado? Só deixa. Pra o início desse jogo, tem uma coisa muito interessante. As escalações. Quando saiu, eu fui olhar e eu percebi que tinha muito reserva nesse time. Isso dá um cagaço? Dá um cagaço. Vamos ser sinceros, né? Quem assiste dá um cagaço, mas quem acompanha o próprio Arsenal sabe que o Arsenal não tem um time titular exato. Pode até ter, mas eles não jogam junto muito tempo. Se eu desafio você pegar um mês do Arsenal, um mês inteiro, do primeiro ao dia 30, 31, depende do mês que você pegar, né? Tanto faz. E eu desafio você encontrar um time que jogou os mesmos jogadores. Vou até lhe dar uma vantagenzinha naquele mês. Pode ser um time que jogou com os mesmos jogadores no dia 1 e no dia 30. Eles jogam muito com os reservas. Eu acho que isso é muito bom, obviamente, né? Porque aí dá uma rotação boa e você jogar com o time reserva não são algo que é ruim, tá ligado? Só você não perde a confiança total. Você consegue confiar no time que joga com os reservas, entendeu? Mas enfim, a escalação da Inter logo eu não assisto a Inter, não acompanho a Inter, mas pelo que eu vi, pelo que eu imagino, essa é a formação titular. Não vi ninguém muito diferente aqui. Some no gol, Akanji, Acerbi, Bastoni, Luiz Henrique. Aí Barella, Dierisque, Sutit, nojento. Di Marco, Thuram e Lautaro na frente. Enfim, a formação de, se eu não me engano, é 3-4-2, é? 3-4-2, é. Não, 3 mais 4 é 7. Mais 2 é 9, não, é muito menos. É muito mais, meu Deus, não sei contar mais não. E aqui o Arsenal veio com Raya no gol, Timber, Saliba, Mosquera e Skelly. Na defesa, Zubimendi, Merino e Eze no meio e Saka, Trossard e Jesus no ataque. A diferença do Arsenal é nítida. Jogou com 5 reservas praticamente. Reservas como o próprio Mosquera que não jogou nem... Acho que foi os 3 jogos que o Mosquera não joga. Aí colocou o Raya. Os únicos titulares são Raya, Timber, Saliba, Zubimendi, Saka e Trossard, vai. É que ele troca muito com o Coutinho, né? Fazer o quê? Aí os titulares seriam, no caso, os reservas. É o Mosquera, que, como eu disse, faz tempo que não joga. Eu não sei nem como ele teve a coragem de colocar. Não sei porque o Arteta não colocou o Magalhães, mas se deu certo. Se eu tô aqui é porque deu certo, né? Então não tenho o que reclamar. Skelly, eu queria a titularidade dele, porque ele é um moleque bom. Mas infelizmente, né? O cara se lesionou e eu não sei porque o Arteta tava usando o Hincapié, que tá lesionado. Inclusive, acho que é por isso que ele colocou o Skelly. A Zubimendi, que é o titular. I love Zubimendi, não tem como, né? Criticar aqui. Merino, aí eu critico. Eu não sei, eu acho que tem muita qualidade no meio pra colocar Merino de titular, pô. Mas enfim, né? E Eze que eu tava querendo muito ver. Porque fazia tempo que o Eze não jogava. Acho que faz uns 5 jogos que o Eze não jogava. Tava de um titular, onde eu vi essa estatística, eu não vi se era titular ou não, mas não jogava. E não faz muito tempo que eu vi o Eze jogar, entendeu? Faz um tempo, quer dizer. E Saka, que é titular. Trossard, como eu disse, entra muito no lugar de Martinelli e tal, mas acho que Trossard é titular mais do que Martinelli. Infelizmente, o Coutinho, né? E Gabriel Jesus é a novidade. Porque, como a gente sabe, o Arteta usa muito o Gyökeres e tem usado o Gabriel Jesus como reserva para entrar nos 70 minutos, assim, 60. E em jogos da Copa, como jogo da Copa da Liga, no caso, Copa da Inglaterra, que são contra uns times mais fracos, entendeu? E foi bom ter visto usado do Gabriel Jesus. A gente vai ver por quê. Provavelmente você já sabe, né? Então, início de jogo, apita, sai a bola. E no primeiro lance de jogo já vem basicamente 3 chutes no gol. Sobra uma bola que o Skelly vai meter um chute que, nossa, eu consegui ver essa porra entrando no ângulo da esquerda do Sommer ali, ó, que ele tá mais pra direita, mas bateu na defesa e saiu. Voltou no Merino, o Merino, e chutou e pegou na defesa também, saiu. Isso era 23 segundos de jogo, pô. Tipo, porra, tinha acabado de sair a bola do meio do campo. Então, claro, né? Você já fica meio confiante, já começa a pensar, caramba, esse jogo vai dar gol, vai dar resultado de Deus, né? Outra. Pra mostrar que o Arsenal tava atacando muito, teve outra chance com o Saka, que ele puxa pra esquerda. A gente vou falar muito aqui que como ele conseguiu ganhar muitas pra cima do Di Marco e não conseguiu marcar ele. Igual não conseguiu, ia mal. Mas, enfim. Uma chance que o Saka vai, puxa pra canhota, que é a boa, né? Chuta, só que esbarra no calcanhar de Bastoni e acaba levantando e vem de boa pro Sommer pegar lá em cima. Isso era 3 minutos de jogo, pô. Então, tipo, o Arsenal começou atacando muito bem já no início de jogo. Aí vem o lance do gol, com um tic-tac, porra. O próprio Guardiola teria inveja desse tic-tac que o Arsenal fez agora. Que o ex tá pelo meio, toca no Gabriel Jesus, que
toca no Merino, que toca no Skelly. Nessa hora, o Skelly tenta tocar entre para o Gabriel Jesus ou eles pegar. Nenhum dos dois pegou, acabou passando direto, porque a defesa da Inter também esperava que algum desses dois pegasse, só que passou pelos dois. Sobrou no Timber. Timber esse que engata um chute. Você pensa, cara, vai vir chutaço. Se não for no gol, pelo menos vai vir forte. O Sommer vai pegar. E serve praticamente como cruzamento, porque ele pega muito mal na bola. Mas adivinha quem tava ali? O nosso cravador, o nosso homem, Gabriel Jesus. Como não tem quem critica ou criticou este homem, não merece viver, tá? Não merece viver. Ele tava lá, só fez empurrar a bola que o Timber meio que, entre aspas, cruzou pra ele. Eu, vou ser sincero, a maioria olhou e pensou que aquilo tava impedido, mas por incrível que pareça, não tava. Não sei como, mas eu sei como, né? Como dá pra ver, porra, se não fosse o Luiz Henrique ali totalmente mal posicionado, ia tá impedidaço. Só que eu não sei se o Gabriel Jesus percebeu isso, eu não parei pra perceber na hora, porque eu tava indo pro time, né? Olha pra que vai chutar, não pro atacante exatamente, os outros que estão posicionados. Mas eu sei que ele foi, se jogou e acho que, se eu não me engano, até ele olhou pro bandeirinha, tipo, foi comemorando quando ele confirmou, tá ligado? Geral levantou a mão, mas não deu. Foi gol, muito gol. Até aqui a linha não tem nem como duvidar do negócio desse. Não tinha como nem na hora, mas quando passou a linha que confirmou, né? A linha de impedimento. Isso era gol. Nosso querido Jesus, 2 gols em 2 partidas, até agora, né? Não foi o segundo gol dele. E é muito bom ver ele voltando, porque eu acho que pro Arsenal ele é um melhor atacante do que o Gyökeres. Ele é um atacante que não é tão atacante como o Gyökeres, porque, tipo, ele não usa muito corpo, ele não tem muito corpo, na verdade, e ataca pouco. Só que ele também cria muito. Isso é muito bom, porque o Arsenal é um time coletivo. Muitos diziam que o Arsenal precisava de um novo, mas eu acho que ele não precisava. Gabriel Jesus já era um novo bom. Só que, querendo ele se lesionou, aí a gente vai com o que a gente tem, né? E a gente tinha Merino. Há pouco tempo atrás, chegou o Gyökeres e tal. Enfim, gol do homem. Isso, aos 9 minutos de jogo. 9 minutos e 26 segundos por aí. 9 minutos e 25 segundos. Ou seja, saiu gol muito cedo. Como eu falei, a pressão do Arsenal tava muito boa. Então, quem não era de se imaginar que ia ter pelo menos alguma bola na trave e um gol. E foi um gol. Aí vamos pro lance da Inter. Que pouco depois é justamente lançar o gol. Porque a Inter também tem uma chance praticamente. Depois do gol. E a chance do gol. Sai o passe profundidade, não sei quem mandou. Acho que foi Barella. Pro Thuram. Thuram que sai na corrida. Faz chutar, moço que ele dá um carrinho perfeito. Nada de falta. Graças a Deus o Thuram não tentou gravar uma falta. Até porque hoje em dia, o jogador tenta cavar falta. Hoje em dia não dá. Deu o chute. Mosquera deu o carrinho, defendeu. Só que aí, né, na desenrolada da jogada, o Thuram conseguiu tirar do Mosquera. Tocou no Barella que tentou meter uma trivela, pegou no peito do Saliba. Quando voltou nos pés de Sutite, alguma coisa assim. Eu nem lembro o nome desse cara. Sei que deu um ódio já do bicho. Meteu um tirambaço que quando você vê a visão, tipo, da hora do gol, da câmera lá, parece que isso foi muito no ângulo. Quando dá o replay e tal, você percebe que não foi tão no ângulo assim, mas ainda assim foi forte. E foi isso que fez com que o Raya não pegasse. Porque além foi um tirambaço bonito, claro. Foi uma chapada aí, pegou. Porra, bonito demais. Só que, até mostrando na tela, o Raya. Cara, incrível que pareça essa foto. Eu revi o lance umas 3, 4 vezes. O Raya não encosta na bola. Só que ele fica tão perto da bola que parece que ele encostou. Mas ele não encostou. Eu vi e eu não vi ele encostando nada aí, tá ligado? Mas, enfim. Eu acho que se o Raya tivesse mais posicionado, se o Raya tivesse mais tempo pra pular, acho que ele pegaria. Raya é um goleiro muito bom. Eu tenho certeza que ele pegaria se ele tivesse um braço maior. Tenho certeza que ele pegaria esse de boa. Mas, né? Fazer o quê? Não trabalhamos só no IC, né? Foi gol, foi golaço. Não tem como dizer que não foi. E é isso. 1-1 pra Inter, 17 minutos. A Inter teve como dizer, uma reviravolta muito rápida. Ela conseguiu, né, voltar e desenrolar o jogo dela, não deixar que o Arsenal entrasse na mente do jogador. E, pô, 17 minutos já tem empatado, né? Tem um outro lance, que é que o Lautaro dá uma trivela, Tivera vai passando, acho que. Eu não sei quem é o cara que vai passando, velho. Não sei se é o Tite lá de novo. Eu sei que ele passa. Aí meio que tem essa cena. Que é 2 jogadores da Inter, o Mosquera e os outros 2 do Arsenal. E o da Inter, o Barella indo atrás. Uma chance que o Mosquera ficou marcando entre a do Thuram, mas dava pra tocar, tá ligado? Aí esse cara aí, que eu também não. Eu não. Eu não me lembro quem é. Foi chegando, não tocou. Aí o Mosquera foi lá marcar. E o Mosquera marcou de um jeito muito inteligente, pô. Porque ele deu, entre aspas, um carrinho, mas não se jogando. Ele deu um carrinho perto. Ele ficou pressionando o cara pra ele não ter espaço pra ele chutar. E foi isso, ele ficou pressionando. Aí o cara fez, vou ter que tocar pro Thuram. Thuram é esse. Tava livre do lado do Raya. Livre. O cara tocou pro Thuram. O cara tocou pro Thuram. Thuram meteu um chutaço de direita. Fora. Mas no ângulo aqui da foto, pô. Aí era muito gol. Só que, fazer o quê? Pegou de primeira, pegou mal. Nem sempre que pega de primeira, pega bem, tá ligado? E é isso, ele fica... Pô, embasbacado, né? Querendo esse é o desempate da Inter. E foi uma chance muito boa. E o Barella
ficou chorando praticamente, né? Dando um murro no chão, gritando, ei, ei, ei. Ele tava numa posição boa, mas era muito mais fácil, muito mais viável tocar pro Thuram ali, tá ligado? Isso faz 26 minutos de jogo. Ou seja, dá pra ver que tava desenrolando bem. Nesse minuto a posse de bola tava bem dividida, 54 pro Arsenal, 46 pro Inter. Ou seja, era um jogo lá e cá. Era um jogo que dava perigo para os dois lados. E tinha ataque. Isso é um jogo bom. Jogo de Champions League é bom, é assim. Quando tem muita chance, quando tem muito gol, tem pelo menos muita chance, tá ligado? Aí, tenho que falar de um negócio desse jogo. O Saka simplesmente botou o Di Marco no bolso. Não tem como, velho. Não tem como. O Di Marco, porra, caralho, parecia que ele tava tendo relances do Yamal ainda. Não tinha uma que o Di Marco ganhasse na velocidade contra o Saka. Na verdade, o Di Marco não ganhou quase nenhuma contra o Saka. E é isso. E foi numa dessas de velocidade que ele conseguiu o lance de escanteio. Mas uma coisa que você percebe muito, você pode até rever e tal. Que começou a ter, desde o início do jogo, tem uma marcação dupla no Saka. Porque, acho que não sei se foi já desde o início, exatamente, ou quando perceberam que o Di Marco não tava conseguindo. Mas sempre vinha dois caras pra marcar o Saka. Porque ele tem muita qualidade, né? O bicho é foda. Aí na foto aqui tá o Di Marco e o Sucic. Esse porra aí. Nos 24 minutos de jogo. Tem um lance que, porra, não aparece nos melhores momentos quando eu fui pesquisar na TNT. Mas eu tinha que falar, pô. O Saka vai lá pela ponta direita. E, né? Vai tentar driblar o Di Marco, puxa pra esquerda. Di Marco consegue dar o bote. Tira do Saka. Sem falta em nada, encostou na bola. Só que por algum caralho motivo ele perde o equilíbrio quando dá esse bote. Que ele cai que nem bosta no chão. Cai, porra. O peito que tá aparecendo na tela, meu irmão, velho, ele dá pra fazer aquelas montagens, ficava deitado com um lençol e uma almofada, pô. Olha isso, o cara caiu que nem bosta e o Saka se aproveitou, porque tava em pé, a bola tava indo, tá aparecendo aí, tá do lado da cabeça do Bastoni ali, ele sai na carreira, aí pra cima, aí na hora que chega no Bastoni, já chega o Tsuchiti ali pra marcar, tá ligado? Porque não tem como deixar o Saka com uma marcação só. Ou ele cruza ou ele bate, tá ligado? E é muito difícil pegar o Saka assim. É que nem o Robin. Todo mundo sabe que ele vai chutar pra esquerda. Só que ninguém consegue parar, tá ligado? Isso aí o que acontece. 29 minutos de jogo. De novo, quem? Saka contra Di Marco. Nessa aí não teve nem drible. O Saka tá bem até que longe de Marco. Bota na velocidade, Di Marco não alcança. Não chega no cara. Cara, é engraçado demais porque ele não chega. O Saka passa, tipo, o dobro da velocidade dele. É engraçado demais, pô. Aí ele vai pra cima, puxa até bem perto da linha de fundo, tenta cruzar com a direita, batendo bastão e quer foi pra fora. O Saka teve que usar muitos cruzamentos porque querendo ou não, estava marcando muito bem. A esquerda dele tava, que é a canhota, que é a boa, tava marcando muito bem. Então teve que apelar pelo quê? Pros cruzamentos com a perna direita. E deu bom nesse jogo. Deu bom na maioria dos jogos, né? Mas enfim, lança o escanteio. E a gente sabe que escanteio pro Arsenal não é pênalti, pô. Eu tava vendo o Bitfoot, né? O Pedro, ele indignado porque já faz quanto tempo que o Arsenal tem a principal negócio é escanteio. E ninguém consegue parar, pô. Ninguém consegue parar. Sai um gol de falta. Se o Arsenal ganha, pelo menos um gol de escanteio tem que sair. Cara, é engraçado demais porque ninguém consegue marcar eles, tá ligado? Mas enfim, Saka levanta a mão, bate. Chega lá na segunda trave, onde tá o Trossard sozinho. Porque, né, o povo achou que ia ser mais no meio do gol. Foi lá na segunda trave. O Trossard tava lá e se quebrou de cabeça. Eu vi esse fui do Pedro, o Beat, ele disse que pegou na travessão. Não tinha percebido, achei que tinha sido direto pro Gabriel Jesus. Mas a bola realmente pega no travessão de mansinho. O que acontece? É muito engraçado ver isso também. Tem 3, 4 caras em cima do Gabriel Jesus. E ele cabeceia normalmente, ele tá livrinho. É como se tivesse. É o famoso arame sem. Não. É, como é? Esqueci, pô. Cerca sem arame, se eu não me engano. Enfim, arrodeia, mas não fura. Arrodeia, mas não marca. Eles estão. Tem 4 caras do Gabriel Jesus e ele tá livre. Só fez cabecear pra dentro do gol. Porra, ó, 5 caras, pô. 2 do lado dele, 3 do lado dele. E ele sai livre pra cabecear. 30 minutos de jogo, sai esse gol. Gabriel Jesus, cara, o que fala desse jogador, né? Eu sempre protegi ele porque eu sempre gostei do estilo de jogo dele. Ele sempre falou que não era o 9 de fazer gol. Eu vi muita gente criticando quando ele falou isso. Só que a verdade é essa. Quem vê ele, vê que ele não é o 9 cravador. Quer dizer, ele crava, como a gente viu. Mas ele cria também. Ele é um cara que vai. Pô, você pode ver nesse mesmo jogo. Lance dele na ponta direita, lance na ponta esquerda. Porra. Ele é muito. Ele pode jogar muito tranquilamente em meio atacante. Meia, tá ligado? Ele é muito bom. Ele é um 9, mas ele não é um 9 só 9. Ele é um 9 que tem qualidade. Só que infelizmente, né? Nem todo mundo gosta dele, principalmente por causa da Copa do Mundo. O povo só vê Copa do Mundo, né? Então meio que ferrou pra ele. 3 gols em 2 partidas. Tá bom que. Não, 2 partidas só, né? Mas tipo, pô, ele tá voltando bem. Eu confio que essa temporada vai ser a de redenção. Vai ser o nosso 9 do Hexa, tá? Vou avisando. Gol na final, junto com o gol Neri. 2-1 na França. 3 gols em 2 partidas, pô. Imoral. Aí, pouco depois desse gol, não sei se pouco depois, eu não coloquei o tempo aqui, sai um lance
que é em que Thuram tá sendo marcado por uns 4 jogadores do Arsenal e consegue arrumar um passe muito foda pro Luiz Henrique, brasileiro, que eu não sabia que jogava lá, né? Eu não conhecia ele, pra ser sincero. E foi um lance muito bom. O Thuram tem um passe muito bom, ele é um pivô muito bom. Ele do Lautaro consegue fazer pivô muito bem. Deu um passe que o Luiz Henrique pegou na carreira, pô, eu achei que o Skelly ia pegar. Não pegou. O Skelly, o Luiz Henrique saiu na carreira. Tipo, é aquele lance que você sai na carreira e só para na frente do gol pra chutar. Só que o Luiz Henrique demorou demais. Até aqui, o lance, a foto, ele olha pro lado uma hora porque ele achou que tem alguém pra tocar. E não tinha, porque ele pegou muita velocidade. Nem o jogador do Arsenal tava conseguindo acompanhar ele, quem dirá o time dele. Enfim, tava sozinho. Não tinha pra quem ele tocar. Aí ele foi e chutou, mas chutou fora. Não conseguiu chutar nem no gol. E basicamente é assim que acaba o primeiro tempo. Arsenal e Inter conseguiu pressionar bem. Só que, porra, o Arsenal conseguiu ser só, tipo, furar a rede. Conseguiu ser mais, sei lá, atacante. Aí, alguns lances jogados assim no segundo tempo. Eu gostei do segundo tempo, não achei muito. Achei até os 80 minutos, se eu não me engano. Eu não vi o gol do Gyökeres, eu fui pra academia, tá ligado? Aí eu fui confiante que o Jair ia ganhar e que eu não ia sofrer. Aí, graças a Deus, o Arsenal não me decepcionando faz uma semana, né? Porque o empate contra o Nottingham Forest foi maluco isso. Mas enfim. Um lance com o Eze, em que ele sai perto da boca da área ali, tenta bater de esquerda, só que bate fraco, bate na mão do Sommer, né? Aí, enfim, entregou na mão do Sommer. Outro lance do Saka, quem diria, né? Saka colocou de marco no bolso demais, velho. Mesmo com marcação dupla, o Saka tava conseguindo indo muito bem. Mais um lance em que, obviamente, os caras marcam muito a canhota dele, só que esquece que ele também é bom de direito. Aí vai e puxa pra bem pertinho da linha de fundo de novo, cruza pro Trossard que tá livre no segundo pau, que bate. Só que sabe quando eu senti que ele bateu? Mas ele bateu o chute pra, tipo, chutou, serviu de cruzamento caso alguém passe. Aí essa bola passou do ladinho da trave, foi mais chute do que passe, né? Passou do ladinho da trave, o Sommer já tava vendido, tirou aquele negócio, né? Ele tirou com os olhos ali, tá ligado? E o Wes estava vindo no meio da área, inclusive, se ele tivesse tocado, em vez de ter chutado, ou ter mais tocado, né? Como eu disse, eu achei que foi um chute barra toque. Ou estava vindo um livre dentro da área ali. Ia ser muito difícil só me defender. Acho que seria o terceiro gol ali. Mas, né? Nem tudo acontece como dá, né? São mais gols nele. Nessa hora, tem outro lance da Inter. Exposito. Sei lá, esposa. Tanto faz. O bicho é um centroavantão foda. Daqueles troncudão que é difícil marcar. Cruzamento na área, ele domina no peito e já gira chutando. Chute que dá um medo. Quem vê assim pela visão do lado achou que ia ser gol. Foi meio longe, mas ele conseguiu dar um chute debaixo das pernas do Mosqueira. O Raya não encostou. Pareceu que encostou na foto que eu teria, mas não encostou, né? Outro lance. Agora, esse lance aqui é o motivo de por que eu prefiro Gabriel Jesus do que Gyökeres, independente de fase. Então, um lance em que basicamente tentam tirar a bola da defesa, não sai, cai no pé do Gabriel Jesus. Saka tá subindo na ponta esquerda, pra tu ver como o povo rotaciona lá, né? O bicho conseguiu simplesmente dar um toque de direita, sem olhar. Que porra, desconcertou, deixou o Saka sozinho na frente do Sommer, pô. Aí o Saka vai, pensa demais de chutar. Ele deu uma carregada, meio com um super chute ali, uma carregada, e chegou um cara no carrinho e acabou com ele. Tirou, achou bastante, inclusive. Tirou na hora. Um bom bote. Mas o que eu foco mesmo é no passe do Gabriel Jesus. Olha isso. O cara tá lá na frente do Acerbi. Sim, aquele Acerbi, o que empatou o jogo contra o Barcelona na semifinal da Champions. Essa é a cara dele de choro, né? E ele vai e dá um passe sem olhar, que, mano, desconcerta o Acerbi, que o Acerbi fica literalmente... Ó, tá vendo isso aí? Não sei se vocês conhecem, mas aqui onde eu moro, costuma se chamar ficou de xereca, de xota no chão. Olha isso. Pô, parece, é aquele negócio, tentou dar um carro pra tirar, só que o Gabriel Jesus deu um passe muito perto dele, tá ligado? O Saka saiu praticamente frente pro gol, só que, como eu disse, pra mim devia ter chutado antes. Tentou carregar um chute, entre aspas, e aí o Baixone chegou do carrinho perfeito e tirou a bola dele. Isso era 60 minutos de jogo, né? Aos 63, entra as substituições, né? Porque não podia ficar com o jogo inteiro com os reservas. Aparece Ben White e Declan Rice. Ben White tá voltando agora de reserva, o Arteta tá dando posição pra ele, eu tô gostando disso. E o Rice, que simplesmente tá no prime dele. Eu acho não tem volante hoje em dia que jogue melhor do que o Rice, não. Saiu Eze e o Timber. Eze, partida meio fraca, gostei dele, mas eu confio que ele melhore nas próximas. E Timber jogou bem, tá? Mas é aquele negócio, dá pra testar o Ben White. Aí entrou o Rice no lugar do Eze, né? O Rice que é um volante, mas que é um box to box praticamente. Ele tá na área tá na sua área pra defender, vai na área dos outros pra atacar, muitas vezes fica de ponta esquerda, tá ligado? E outra substituição, 73, 10 minutos depois, se eu não me engano, né? Entra o Gabriel Magalhães e o Gyökeres. Imagina, você tá levando de 2-1, tá tentando virar o resultado, e olha pro banco, quem tá entrando é o Gabriel Magalhães e o Gyökeres. O Gyökeres nem vejo tanto, agora o Gabriel Magalhães, melhor zagueiro na atualidade, zagueiro artilheiro. Entra o Gyökeres novamente no lugar de Jesus, e o Mosquera no lugar do Gabriel Magalhães. Isso eram 77 minutos, quando eu tenho a bela visão do reserva
entrava que tava faltando, que eu sabia que ele tinha que entrar. Porque a Champions dele é algo absurdo. Não tem ninguém no Arsenal que tá fazendo uma Champions como ele. Nosso Gabriel Coutinho. Já vou avisando aqui, fã número 1 do nosso Gold. Quem não gostar dele, não vou entender legal. Se quiser arrumar a briga, vamos arrumar, beleza? É simples, 77 minutos ele aparece lá no banco só pra dar um oi, né? Vou entrar. Confiei que ia ter gol dele, infelizmente não teve, mas por pouco, tá? Já quando o Rice entra, já cria um lance muito foda. Que ele toca pro saco na velocidade, caixa a marcação da Chebe, aí vai, e no ângulo, e dessa vez ele tentou chutar de primeira, né? Mas aí ele chutou de direita, infelizmente foi no meio do gol, aí o Sommer só fez, Sommer que também é um goleirão, né? Só fez, espalmou. Enfim, essa é a visão do nosso Gucci. Posição Cristiano Ronaldo. Eu amo esse cara. Saiu o Trossard, né? Obviamente. Eles são os que ficam disputando pela ponta esquerda. Achei que o Eze ia disputar com ele, só que o Eze tá jogando muito mais de meia. Saiu o Trossard, entrou o Goutinelli. Lindo, lindo. Olha a visão. Que visão linda, com a alta qualidade que vocês estão vendo aqui. E esse é basicamente o lance. De Marco tem. Resumindo, Inter tem um escanteio. Já tá ganhando o vídeo. Inter tem um escanteio na área do Arsenal. De Marco cobra. Cobra no pé do Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, obviamente, puxa, vai pela lateral esquerda, né? Que é o lado dele. Ele pega e dá um passe trivela, meu irmão. Cara, é papo de maluco. Ele pega direitinho. O Martinelli tem muita qualidade. E é incrível esse jogo. Ele jogou muito bem, tá? Sempre joga, né? Infelizmente, ele tem pouco tempo. Pra mim, ele pra ter entrado titular, que ele ia ter feito gol. Com essa fase ele, né? Fez gol no Atlético de Madrid, fez gol no Bayern. Ia ter feito gol na Inter. Mas enfim, deu um passe trivela lá na frente. Que ele recebe o Gyökeres. Domina de peito puxando pra frente. Chega marcação dupla no cara. Não tem como ele seguir, porque querendo ou não, ele é rápido. Ele é forte, mas ele não é tão rápido. Chega o Saka e tenta tocar no Saka. Pega no calcanhar do Saka. Que meio que ajuda dominando a bola pro Gyökeres que vê a bola parada. Não tem como, é instinto de artilheiro, né? Chegou e meteu uma chapada de direita, meu irmão. Tá aí o ângulo. Fora da área, quase fora da linha mesmo, das linhas aqui. E ele mete no ângulo praticamente. Tum. Tá vendo aí, ó. A bola que tá do lado da travezinha, ó. Golaço, golaço, golaço demais. Tá ali o mano. Eu esqueci o nome desse cara. Só sei que foi o gol da virada contra o Barcelona. Eu não tenho o que dizer, né? Não sou torcedor do Barcelona. Mas ele bateu aqui, só pra mostrar pra vocês. O Som ainda tocou nessa bola. Deu um toque, deu com um dedinho. Só que meio que fez até o gol sair mais bonito, entre aspas. Porque a bola, por causa que tocou nele, saiu mais alta. Aí foi mais no ângulo do que o normal. Faça a máscara imediatamente, peraí. Passa a máscara imediatamente. Eu achei que ia fazer mais, vou ser sincero. Mas é isso, ele tá numa fase mal. Mas que ainda não, o Sport e o Arsenal são dois times diferentes. Jogam de um jeito diferente. E a Premier League e a Liga Portuguesa também são duas coisas muito diferentes, tá ligado? Então, eu confio que ele consegue melhorar, tá? Enfim, 3 gols em 5 partidas não é ruim. Tem mesmo gol, tanto de gol do Gabriel Jesus, só que mais partida. Só que também, né? Gabriel Jesus. O gol dele foi aos 83 minutos do jogo, tá? Ou seja, aquele famoso gol pra fechar caixão. Depois disso tem um lance que eu queria comentar, que é um lance em que, basicamente, na bola sobrada ali, um pouco na frente da área da Inter, o Saka inventa uma bicicleta de passe, não de gol. E toca pro Goutinelli, que tá lá na ponta esquerda, puxa pra um pouquinho mais pra linha de fundo e lança um passe, nossa, uma fatiada deliciosa pro peito do Declan Rice que tava passando subindo. Que domina, tenta tocar, só que aí pega nos ovos, repito, pega nos ovos do Acerbi ali e sai. O Rice até dá um toquezinho no ombro dele, acho que foi pra ver se ele tava bem, né? Essa fatiada aí, porra. Nessa na hora que eu vi, eu faltei pouco entrar dentro da tela. Tá maluco? E a último lance de jogo que eu vou falar, que é basicamente um lance em que, na bola sobrada, Gyökeres e mais dois caras aparecem na frente da área aí, e o Martinelli vem vindo. Só que o Gyökeres, é o que eu falei, o instinto artilheiro às vezes é ruim, né? E ele vai, tenta puxar pra direita e bater. E bate muito mal. Vai muito em cima. Dá até pra ver aí no print. Porra, não deu nem perigo, tá ligado? Chega até que tinha pegado no pé do outro cara, mas ele chutou mal mesmo. Só que pela visão, porra. É claro que, tipo, a gente vê de fora é muito mais fácil. Só que se ele tivesse batido um passe de calcanhar ali pro Martinelli, o Martinelli sai sozinho, pode dizer que é gol. Porque ali ele tá sem marcação, tá tudo indo no Gyökeres, ele desse um passo no Martinelli ali e sai na cara do gol do Sommer, ele não perdia. Ele não perdia. Vai fazer o quê, né? Esse artilheiro que chama. Chutou pra fora, infelizmente os Martinelli sozinho mesmo. Mas é isso, Martinelli jogou bem pra caramba. Tem essa aqui que eu tirei foto, né? Que ele driblando a cancha, passando 3 na marcação dele, tá ligado? Mas é isso, o jogo acabou, mas o juiz não deu nem deu tempo pra acabar os acréscimos pra poder apitar. Mas não tinha muito o que fazer. 3-1. Requisito de crueldade. Eu não sei se enfrentamos o Inter de Milão ou Internacional, né? Do Rio Grande do Sul. Chegamos a 7 jogos na Champions League sem perder. E 7 jogos disputados. É a primeira vez que o Arsenal tem essa conquista. E acho que é o primeiro time em 6 times, entendeu? Tem 6 times só que fizeram isso. E o Arsenal se enfiou nesses 6. Antes era 5, agora é 6. É a primeira vez do Arsenal. 20 gols. 18 feitos e 2 sofridos. Porra, acho que foi 20 gols feitos e 2 sofridos. Porra, coisa pra caramba, né? E com esse ele classificou para as oitavas já no mata-mata, sem precisar de mata-mata.
já cai direto. E, se eu não me engano, é lá pra março que vai ter as oitavas. Então, pô, o Arsenal vai ter um tempo muito bom pra poder garantir a Premier League e poder vir pra Champions League mais tranquilo, tá ligado? Classificado já, só ele e o Bayern que estão classificados já. O resto pode até ir pro mata-mata. Não acho que vão, a maioria é muito bom. Só não entendi o Tottenham ali enfiado em quinto. Ninguém acredita nesse Tottenham. Eu não sei como é que ele foi parar aí. Perda a partida, play of the match, votado tanto pelos torcedores quanto a própria UEFA. Foi o Gabriel Jesus e não tem como. É ídolo. É o nosso 9 do Hexa. Não tem como dizer que ele não é o 9 do Hexa, porque eu não sei se eu tô falando aqui porque eu estou animado, mas eu acho que não é maluquice dizer que ele é o 9 do Hexa, não. Votou, lembrando, mais gols. Inclusive, Gyökeres e ele tem mais gols em 2026 do que Haaland, tá? City ontem que foi estrupado, molestado pelo Bodo Glimt, pô. E a gente ganha da Inter hoje, pelo amor de Deus, que faz tal City, graças a Deus. Graças a Deus, é Liverpool na fase mais ou menos, City em fase mais ou menos. Eu fico tão feliz vendo isso, pô. Finalmente a pessoa consegue ter uma confiança em que a Premier League é nossa. Mas eu não gosto de cantar a fita durante essa hora, né? Agora um crime da UEFA, um crime. Não colocou ninguém do Arsenal no time da rodada. De atacante colocaram Suárez, o do Sporting, beleza. Ele ganhou do PSG, gol no final, 2 gols e tal. Mas, porra, dava pra enfiar o Jesus ali, tá? Ponta direita, colocaram o Diego Simeone. Se eu não me engano, ele fez um gol. Pô, colocava o Saka, pode não ter feito gol, mas jogou pra cacete, pô. Mas enfim, na zaga eu não entendi porque também colocaram. Não sei se o Van Dijk jogou tão bem assim. Mas enfim, Karabag, a próxima partida que a gente vai enfrentar vai ser o Kairat fora de casa. Não, ou dentro de casa, eu não lembro. Kairat, o já eliminado e lanterna da Champions League. Eu sinto que isso é outro hat-trick do Martinelli nesse jogo. Eu tenho quase toda certeza. Mas enfim, justamente na última rodada para garantir a liderança, a gente vai pegar o Lanterna, humilhado, tratorado, acho que tem 2 pontos, não sei. Resumindo, tem que ganhar. É capaz de quase não empate esse jogo, ou até perca. Sim, mas tá classificado, então é meio tranquilo. O que eu tô gostando de falar, o que eu vou querer falar é sobre esse mês de janeiro que foi muito complicado em questão de jogos contra times difíceis. Pegamos o Aston Villa em casa, metemos 4-1. Mas depois perder 2-1 lá, só pra se vingar mesmo. Pegamos o Liverpool, empatamos 0-0. Chelsea, Arsenal, a gente, como dizer, a gente ganhou 3-2, só que levamos 2 gols de ganache. Eu não confio em Kepa no gol. Coloca em raia, próxima partida, que é dia 3 de fevereiro. Coloca em raia, pelo amor de Deus. Ganhamos da Inter 2-1. Vamos pegar o Manchester United agora dia 25 em domingo. Acho que é 2 e pouca da tarde, não sei, 1h30. O United vem de fase boa, ganhou do City, ganhou do Liverpool, se não me engano, ganhou do Chelsea. Acho que todos os Big Six já ganhou, menos nós. E, pô, não confio, eu não acredito que na fase que a gente tá, não dá pra ganhar do United, pô. Tá bom que ele tá bem com esse técnico novo, tá, mas, porra, é o United, né? Enfim. E o último jogo, 3 de janeiro, é a volta contra o Chelsea. Eu confio que dá pra ganhar esse jogo, dá pra guardar o resultado, né? 3-2. Dá pra só ter feito 3-0, só que o Kepa não pegou nenhum do chute do Ganache. O Kepa é muito ruim. Nunca gostei do Kepa, mas ele veio pro Arsenal, porra, pra ser titular na Copa da Liga. E não tá pegando porra nenhuma. É capaz que a gente pegue esse título por causa do Kepa. Kepa, cara minha boca, por favor. Mas se não, é isso. Resumo do jogo feito. Falei merda. Mas é isso. Coutinho, bola de ouro esse ano, se não é roubo. Rice para presidente da Inglaterra e Gabriel Jesus 9 do Hexa. Quando chegar em casa, saca? Se lembre de tirar de Marco do bolso, tá? É isso.